Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, Mais um capítulo aqui do estudo do nosso lar. Hoje, na verdade, nós vamos abordar dois capítulos, que é o capítulo 23 e o capítulo 24. Mas antes de mais nada, vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos pedir nesse momento para que todos nós sejamos envoltos em uma vibração de harmonia, de disciplina, de concentração, para que possamos saber compreender as informações deixadas através dos ensinamentos espíritas e o mais importante, para que cada um de nós tenha a sabedoria suficiente para conseguir aplicar na prática do dia a dia e nos desafios das experiências tudo aquilo que já nos foi ensinado. Que todos nós tenhamos então uma boa aula. Muito bem, a gente inicia então aqui, deixa eu pegar aqui no livro, o capítulo 23, que é o capítulo Saber Ouvir, com o Lísias, aliás, com o André Luiz, terminando então a sua conversa lá com a dona Laura, faz bastante tempo que o André está tendo essa conversa, a gente viu aí em várias aulas, Então, dá para a gente imaginar que essa conversa, ela durou aí muito tempo, E aí, então, nesse momento do início desse capítulo, a dona Laura segue conversando com as suas filhas, assuntos ali particulares delas, e o André Luiz, então, termina a conversa, o Lísias entra. E aí, o Lísias pergunta para o André Luiz, nossa, você ainda não se recolheu? Então, vem aqui para o jardim, porque você ainda não viu o luar desses sítios, ou seja, desses lugares. E aí o André Luiz sai com o Lísias, vai contemplar realmente o luar na colônia Nosso Lar, e ele tem já aquele primeiro momento assim de paz, de verdadeira paz. Ele narra esse espetáculo do luar em Nosso Lar como se fosse assim algo inenarrável, E é claro que aqui da Terra, quando a gente já olha para a natureza, quando a gente já contempla às vezes um pôr do sol, um luar, quando a gente olha para as estrelas, a gente já tem uma sensação, diferente, uma sensação assim de pertencimento ao universo, de paz. Isso quando encarnados, Imagina então agora André Luiz, recém-saído então, das zonas mais trevosas, olhando e contemplando o luar nessa colônia. Então, ele vai dizer assim uma coisa muito importante, Que ele vai dizer que ele nunca sentiu tanta paz, E ele fala isso pro Lísias, eu nunca consegui sentir tanta paz. Que noite é essa, E aí o Lísias vai falar, então, o primeiro ponto muito importante aqui desse capítulo, que ele vai dizer assim, vou ler para você. Ele fala assim para o André Luiz: há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então, por que esse é o primeiro ponto importante? Porque o pensamento de cada ser, que cada ser emana, ele vai se juntando ao pensamento de todos os outros seres, e isso vai formando aquilo que a gente chama de psicosfera. Então, o que é a psicosfera? A psicosfera é como se fosse uma energia vibratória grande que envolve cada lugar no sentido de coletividade. Então, por exemplo, o nosso lar tem a sua psicosfera, a nossa casa tem a sua psicosfera, o nosso planeta tem a sua psicosfera, E isso é fruto, então, da emanação e das vibrações dos pensamentos de todos os seres ou da maioria dos seres, Então, por exemplo, lá no nosso lar,
olha bem o que o Lísias fala, né? Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então, todos os povos ali da colônia que estão equilibrados fazem um esforço, e esse esforço vai depender do grau de evolução de cada um, mas para que eles não consigam emitir pensamentos negativos ou pensamentos contrários ao bem. Se a gente passar isso, então, para o nosso planeta Terra, infelizmente a gente sabe que não é bem assim que acontece, porque a nossa psicosfera coletiva do nosso planeta, ela está muito trevosa. A gente está vivendo conflitos, né? Então nós estamos, como esse vídeo vai ficar gravado, né? Nós estamos em junho de 2025, nós estamos vendo ameaças aí de conflitos de guerra entre países que têm um potencial muito perigoso para de repente haver um conflito de proporções maiores. E o que faz com que isso aconteça? É o pensamento de cada um, até mesmo daquelas pessoas que não estão envolvidas, entre aspas, diretamente nessa guerra. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer? Aquela pessoa que vive em guerra dentro da sua casa, que vive em guerra com a sua vida, com a sua situação financeira, que vive em guerra com si mesmo, que vive em guerra dentro do seu trabalho. As emanações e as vibrações dessas pessoas, então, elas saem em ondas, né? E elas vão se distribuindo ao nosso redor. Então, é essa compilação de ondas pesadas, né? De vibrações pesadas, ela vai se juntando e isso eclode num conflito lá num determinado país X ou num determinado país Y. Mas todos nós que estamos aqui no planeta e que estamos direto ou indiretamente sintonizados com uma guerra, né? E aí, como eu falei, pode ser a guerra dentro de nós, ou a guerra com outra pessoa, ou a guerra com alguma outra situação, mas a gente está contribuindo, né, para que esses conflitos aconteçam também. Então, dentro da nossa pequenez, a primeira coisa que a gente pode fazer e que esse capítulo deixa de lição muito importante para a gente é isso. Eu não tenho o poder para conversar com um presidente, né, para poder chegar lá e fazer alguma coisa, mas eu tenho o poder de afastar de mim os meus pensamentos de guerra dentro da minha pequenez, dentro daquilo que eu tenho ação sobre a minha consciência, né? Então esse ponto, na minha opinião, ele foi muito assim fundamental para isso. Então todo mundo que já tem essa consciência e todo mundo que já tem esse equilíbrio, tentar entrar numa vibração, né, para que realmente não tenham essas sensações e esses sentimentos de pequenas guerrilhas aí, tá ok? Bom, aí o capítulo segue então, né, depois disso, o Lísias, ele tem um equipamento ali em cima da mesa que parece um rádio, né, para a época do André Luiz. E aí o André Luiz fica assim, né, poxa, o que será isso? O que nós vamos ouvir, né? E ele tá louco para ouvir, claro, notícias da Terra. E aí o Lísias fala, não, nós não vamos ouvir notícias da Terra, né? Nós não ouviremos as vozes do planeta. Nossas transmissões são sempre baseadas nas forças vibratórias mais sutis que a esfera da crosta, ou seja, aquele aparelhinho que tinha lá, ele não conseguia captar as frequências do planeta Terra, então não dava para ouvir nada em relação a isso. Ele conseguia captar as frequências mais sutis, né, que estavam ali em nosso lar. E aí o André pergunta, acho que como todos nós perguntaríamos, né? Nossa, mas não tem recurso para a gente captar as emissões terrestres? E aí o Lísias vai explicar, claro que tem, né, recurso, mas no ambiente doméstico, o problema de fazer isso, ele é muito complicado, porque assim, a gente tem uma programação aqui para captar essas vibrações e as notas da espiritualidade superior, né? Não dá para ficar usando isso como um radinho, por exemplo, para ficar se conectando com a Terra e saber o que está acontecendo lá. Mas aí o André insiste, né?
mas será? E os parentes, né, que ficam lá? Eu queria muito saber sobre eles. E aí o Lísias vai advertir novamente, ele vai falar assim, olha, eu já esperava essa pergunta, né, André? Afinal, todo mundo vai ter essa curiosidade de saber o que está acontecendo lá na Terra, né, com as pessoas que a gente deixou. Porém, o que o Lísias vai explicar para o André? Aqui a gente está tentando nos desfazer dessa hierarquia, né, que a gente tem nos círculos terrestres. Então, se a gente ficar tentando saber o que está acontecendo com a nossa família, como que eles estão vivendo, né, o que eles estão pensando, isso pode gerar uma certa perturbação para nós. Por exemplo, imagina só, a gente desencarnou e vai para o mundo espiritual. E aí você fica então querendo saber como é que estão os seus parentes aqui. Se você souber que a sua mãe está sofrendo, que os seus filhos estão sofrendo, você vai entrar em perturbação. E o Liz estava tentando explicar para o André que agora no nosso lar e no momento em que eles estão, desvincular esses laços é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente viu que André Luiz encontra com a sua mãe, lá em alguns capítulos atrás, vocês lembram que o André, ele começa a reclamar para a mãe dele? Ele vira como se fosse aquela criancinha mais infantilizada, que quer abraçar a mãe, que quer reclamar de todos os problemas. E a mãe dele vira para ele e fala, filho, eu fui a sua mãe, mas agora eu sou um espírito assim como você e a gente precisa trabalhar para um bem maior. Então, esse é o segundo ponto fundamental dessa lição aqui do capítulo 23. Porque, gente, quando a gente está no planeta Terra, a gente forma o círculo familiar e a estruturação da família, ela é importantíssima, não importa como seja a formação da sua família, mas o compromisso de ter uma família estruturada já foi dito pela própria Joana de Ângeles, né, no livro Despertar do Espírito, que foi uma das maiores evoluções da sociedade. Então, para a gente sair do nosso egoísmo primitivo, a gente forma uma sociedade familiar, onde a gente cuida dos nossos, ou deveria cuidar, né? Então, essa estruturação, ela é fundamental. Porém, quando a gente deixa a vida encarnada e a gente vai para o mundo espiritual, essa noção de família, ela está muito ampliada, ela tem que ser ampliada, porque a gente precisa evoluir. Então eu já não vou cuidar só da minha família consanguínea, eu vou cuidar já daqueles seres que estão à minha volta, que são parte da minha família cósmica. E se eu ficar então toda hora tentando saber notícias da minha família de quando eu era encarnado, isso pode fazer com que eu entre em perturbação. Então, o Lísias tentando aí, né, explicar isso daí pro André. E é claro, né, gente, eu acho que qualquer um de nós faria isso, né? A gente tem curiosidade de saber como estão os nossos parentes que já desencarnaram. Provavelmente, quando a gente desencarnar, a gente vai ter essa curiosidade de saber como estão os nossos parentes que ainda estão encarnados, né? Afinal, todos nós estamos evoluindo. Mas por que o capítulo chama Saber Ouvir? Porque mesmo depois de toda essa explicação, o André Luiz ainda vai insistir mais um pouquinho, né? Mas não seria interessante a gente colher a notícia dos nossos amados, né? Tô lendo aqui para vocês, em trânsito na Terra. Será que isso não daria mais tranquilidade para nossa alma? Quer dizer, o André, ele não estava ouvindo o que o Lísia estava explicando, ele estava tentando achar pontos para insistir ainda, para sanar a curiosidade natural, né, gente? Natural dele. E aí, o Lísias, né, continua, né, falando, continua explicando e o André continua insistindo até que o Lísias, com toda a bondade, para encerrar esse assunto de vez, né, com o André Luiz, porque ele estava insistindo bastante, ele diz assim, ó, quando merecemos essa alegria,
finalmente, né, de conseguir notícias dos nossos amigos encarnados, nós temos que verificar se não existe nenhum tipo de perturbação ainda que possa acontecer com a gente. Então ele fala assim: quando você quiser se comunicar com a Terra, André, você vai perceber que você precisa recorrer aos órgãos do Ministério da Comunicação e para isso você tem que ter merecimento. Então, o que é esse merecimento? Você tem que ter trabalhado, você tem que ter estudado. Não vai ser um aparelhinho aqui na nossa casa, que era como se fosse o radinho, que vai conseguir fazer isso para cada um. Aqui no nosso lar, tudo é muito organizado. Então, a gente não pode deixar você escutar algo que você ainda não está preparado para escutar. E isso também é de fundamental importância. A espiritualidade superior, ela nunca vai falar nada para gente que nos perturbe, que nos tire a nossa paz espiritual. Se a gente vai num centro, se a gente vai procurar alguma outra coisa, né, que não seja necessariamente a doutrina espírita, e a gente recebe alguma informação que nos perturba, que nos tira a paz, a gente pode ficar bem atento, porque provavelmente, pessoal, isso não veio de espiritualidade superior, isso veio de espíritos zombeteiros. Então, o Lísia tenta encerrar essa conversa dizendo assim: André, para você ter notícias da Terra, você precisa primeiro recorrer ao Ministério da Comunicação. Depois, para isso, você tem que ter o merecimento. Para você ter o merecimento, você já tem que ter trabalhado, você já tem que ter estudado, porque através do trabalho e do estudo você eleva a sua frequência vibratória. Então você já está mais preparado para isso. Não é porque você quer simplesmente que você vai conseguir, né? Então, ele continua dizendo assim, Ulísias, né? Existem, então, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante, André, saber falar como saber ouvir. O André queria muito falar, percebe? Ele queria notícias, ele queria entrar em contato, mas ele não estava escutando o que o Ulísias estava explicando para ele, né? Nosso lar vivia em grandes perturbações antigamente, porque não sabendo ouvir, também não podia auxiliar com êxito, e a colônia então se transformava em um campo de grande confusão. Então, fica essa lição aí desse primeiro capítulo para nós, né? Vamos saber ouvir primeiro, para depois a gente querer falar. Tudo bem? Mais uma lição aí muito importante para nós, né? Bom, pessoal, aí a gente entra agora, né, no capítulo 24, o impressionante apelo, para ver então, depois de toda essa conversa, essa insistência, né, do André Luiz com o Lísias, sobre esse radinho que eles tinham lá, o Lísias então vai sintonizar ali para saber o que é que eles precisam ouvir, né? Bom, e aí então começa assim, né, o capítulo, vou ler aqui para vocês. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, né, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí em instantes, esse locutor então começa a falar. E qual era o recado que eles iriam ouvir, né? O interlocutor fala assim: emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral das esferas do globo. Continua falando algumas coisas que vocês leram, e aí ele diz assim: negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-a a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados no mal,
pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviços para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Bom, o que está acontecendo, pessoal? Está sendo comunicada, então, para toda a colônia Nosso Lar, que existe uma possibilidade de eclodir uma nova grande guerra. Lembrando que eles estão em agosto, como ele fala aqui, de 1939, né? Que é quando começa a Segunda Guerra Mundial. Então, lembrando aqui historicamente, a Primeira Guerra Mundial acontece de 1914 a 1919, e aí então agora, estando no ano de 1939, eclode a Segunda Guerra, que vai até 1945. Então veja, né, um comunicado tão importante de proporções mundiais para ser ouvido, e o André lá no capítulo 23 preocupado porque ele queria ouvir como estavam, né, os parentes dele ali na terra, mas num sentido não de não preocupação, mas exclusivamente, né, os parentes dele. Bom, aqui a gente tem várias coisas para pensar, né, pessoal? Então, vocês veem que esse interlocutor, ele já deixa claro quando ele diz assim, ó, colaborai conosco na medida de vossas forças. Então, é aquilo que a gente falou. A gente precisa sair da nossa guerra interna. A gente precisa estar em paz com você, em paz com o seu corpo, em paz com a sua situação financeira, em paz com a sua doença, em paz com o seu trabalho, em paz no trânsito, para a gente parar de emitir esses pensamentos vibratórios de briga, de conflito, de guerra. Isso já aconteceu várias vezes no nosso planeta, acho que desde que o homem é homem, né? Mas a gente caminhando agora para a regeneração, isso não pode mais acontecer. Então, nós estamos na iminência, né, de um novo conflito. Quando a gente estuda a história, a gente vê que não é rápido, né? Então você tem um ataque aqui, aí passam alguns anos, tem um outro lá, depois passa mais alguns anos, tem um outro, e isso daí às vezes eclode então nesse tipo de conflito. Então, dentro da capacidade de cada um, saia primeiro da sua guerra interna, seja lá com o que você está em guerra, e emita pensamentos bons, né? Para que esses pensamentos bons possam então elevar a vibração da nossa psicosfera e impedir, né, que o mal consiga predominar, que o mal consiga se alastrar. No mundo de regeneração, não adianta a gente ter a utopia de que não haverá mais mal, não é isso. É que no mundo de provas e expiações que a gente vive hoje, o mal ainda predomina sobre o bem. Mas essa proporção na regeneração, ela vai inverter. Então, quando a Terra for um mundo regenerado, o bem vai predominar sobre o mal. O mal vai existir? Vai, mas o bem vai predominar sobre ele, tá? Então, é claro que assim, o André, ele fica extremamente alterado quando ele escuta isso, né? Porque ele fala assim, não bastou o sangue que foi derramado na última grande guerra, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial, agora vai começar uma outra, né? Então, o Lísias, ele começa assim a explicar para ele, né? E aí ele diz assim, estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. Então, presta atenção nessa frase aqui, ó. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Ou seja, o que isso quer dizer? Tanto aqui no nosso lar como na Terra, o Liz está explicando,
os nossos pensamentos, eles permutam, a gente tem uma troca de energia vibratória, independente das barreiras de idioma. Então, se o cara tá lá na Ásia pensando em fazer uma guerra e eu tô aqui no Brasil com a minha guerra interna, eu troco essa energia de pensamento com ele. E aí a psicosfera, então, da Terra vai ficando tóxica, né? Mas é claro que, assim, existe todo um trabalho, né, da espiritualidade, como o Lísias vai explicando, e não só dos desencarnados, mas também de pessoas que estão encarnadas aqui, que vão orando, né, que vão tentando intuir presidentes, políticos, pessoas que têm esse poder, né, de fazer esse tipo de decisão, né, eles vão tentando, então, influenciar e inspirar essas pessoas para que não cometam esses atos. Porque depois esses atos vão gerar consequências e essas consequências vão ter que ser expiadas. Vocês imaginam o tempo de expiação, né, de um líder, por exemplo, político, que às vezes ele nem faz uma guerra, né, que a guerra a gente pensa muito na morte, mas assim, ele é responsável pela morte de milhares de pessoas, ele é responsável por todas as consequências dessas mortes, então cada família que às vezes ficou sem um provedor, né, cada mãe que sofreu porque ficou sem o seu filho, cada político que rouba um pouquinho do dinheiro, mas é só um pouquinho, né, para si, e aí lá na frente uma criança fica sem a merenda escolar, né? Então assim, as expiações são gravíssimas, gravíssimas, né? E levam muito tempo. Por isso que não existe injustiça no mundo. Às vezes você vê uma pessoa aparentemente boa lá que já nasceu com uma série de dificuldades, uma série de deformidades. A gente não sabe as consequências dos atos de cada um, né? Então, o que a gente pode saber é que realmente não existe injustiça e a gente pode agir, né, tentando então ficar em paz e emanar a paz também. Então, o Lísias continua aqui explicando, né, que por mais que exista todo esse trabalho da parte espiritual, ele diz assim que alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, fechados em si mesmo, né, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham então esses países para uma guerra de grandes proporções. Ou seja, o que ele está explicando aqui, embora exista todo esse trabalho, essas pessoas também têm o seu livre-arbítrio, né? E às vezes estão fechadas, muito fechadas, né? Para essa parte realmente da vida espiritual. Então, para eles faz muito sentido, né? Eu estou lutando pelo meu poder, eu estou lutando pela minha soberania material, né? Então, tudo bem fazer uma guerra, o meu nome vai ficar cravado na história como um herói. Por quê? Porque essa encarnação é tudo que essas pessoas acham que tem. Então, para as pessoas que já estão estudando um pouco mais, né, que já têm um pouco mais de consciência, é como foi dito antes, não dá para a gente chegar lá e intervir fisicamente num ministério político, né? Inspirando um político, etc e tal. Mas o que dá para eu fazer dentro da minha pequenez? Sair dessa guerra interna, estudar cada vez mais, emanar pensamentos bons para o meu planeta e não pensar contra a guerra, vibrar sempre na paz, né? É impressionante que lá eles estão em 1939 e como hoje, em julho de 2025, nós estamos aí, a maioria de nós acredito que com medo, né, de tudo que está acontecendo e de novos conflitos que podem vir. Então vamos aproveitar essa chance para a gente vibrar cada vez mais na paz e pela paz, começando com nós mesmos e com a disciplina dos nossos pensamentos no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Que fiquemos aí com mais essa lição para que a gente possa refletir então sobre a nossa capacidade individual de trabalhar todo o coletivo deste mundo. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais!